ter essa segurança no Senhor. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? O profeta Eliseu disse uma palavra que para mim também é muito importante. Ele fala: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Os anjos de Deus estão conosco. Muito diferente passar uma situação dessa com Deus e sem Deus. O ímpio, ou a pessoa que não conhece Jesus, melhor dizendo, vai passar e ele vai se apoiar em quê? Em homens, em príncipes, em reis, em governos. Não, a nossa confiança está no Senhor, né? Aleluia. Vocês acham que a igreja assim aberta, com as cadeiras afastadas, lógico que o marido e a mulher podem aproximar, está junto nisso, nem problema, claro. É bom assim? É bom assim, você acha, né? Está bem, vamos manter assim. Qualquer outra informação, se por acaso vier uma direção da prefeitura, do governo, que não pode haver culto, nós não teremos. Mas nós teremos o culto online. Já estamos tendo o culto online, direto com o apóstolo, via o YouTube, via o site da igreja. Tem um site lá da Igreja Fonte da Vida, tem culto online lá no site da igreja. Tem o YouTube, que é Igreja Fonte da Vida Oficial. Tem muita Fonte da Vida, né? Cada Fonte da Vida tem um canal no YouTube quase. Mas tem a Igreja Fonte da Vida Oficial. Então você pode clicar lá, nós estamos mandando esse acesso para todo mundo, esse link, para os contatos. Quem não recebeu, vai receber. Os cultos nos mesmos horários, daqui também são lá. Domingo, se não puder vir, qualquer coisa acontecer daqui para domingo, nós estaremos comunicando e vamos enviar até o link, momentos antes do culto, para você preparar. Se não der para vir para a igreja, você se arruma, se veste para o culto, fica lá de frente à televisão, né? Vou participar do culto, né? Reúne a família, vamos cantar com louvor, com palavra, com oferta. Se você quiser trazer a oferta, pode passar durante a semana, não deu para vir no culto, se estiver fechado, nós estaremos aqui com o meu celular, nosso celular dos pastores, tudo ligado, estaremos aqui normalmente, vindo para a igreja para orar, para atender telefone, para ligar, para acompanhar, para não deixar ninguém sozinho, né? Você pode passar, deixar sua oferta, seu dízimo, porque a igreja, as despesas, todas nossas vão manter, né, irmãos? E a obra de Deus é sustentada com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas Deus sempre supriu, vai suprir a igreja, vai suprir a sua casa também. Um irmão, presbítero nosso, Emanuel, ele vinha já um bom tempo desempregado, tinha terminado um serviço numa obra, numa empresa, numa construção civil, trabalhando com Uber, e antes era só ele no emprego e a esposa no Uber, aí ficou os dois só no Uber. Aí, uma semana atrás, uns 10 dias atrás, ele conseguiu um emprego, foi contratado como eletricista. Só que a empresa, ele trabalhou uma semana, e a empresa teve que demitir quase todos os funcionários, porque é uma empresa de eletricidade, montar painéis de feira, todas as feiras foram canceladas. Mas no mesmo dia, a empresa que ele trabalhava, ele trabalha também como operador de grua, trabalhando na ponta daqueles guindastes lá, assim, só de grua, contratou de novo. Então já está empregado, trabalhando. Uma porta fechou, outra porta abriu. Vai abrir, amém? Sempre vai cuidar. Deus vai cuidar, sempre. Deus já sabia antecipadamente tudo que acontece. Ele já preparou nosso livramento. Abre comigo a sua Bíblia, em 2 Crônicas, Velho Testamento, no capítulo 14. Eu quero citar 3 histórias de crise, 2 Crônicas. Tá? Sábado à tarde, também vamos mandar o link para você, se você ainda não recebeu. Às 3 da tarde, eu quero que você dê uma paradinha
para você escutar uma palavra do apóstolo César via YouTube. Ele tem um canal dele. O canal do apóstolo é Apóstolo César Augusto Oficial. AP.César Augusto Oficial. Quando você digitar lá Apóstolo César, ou AP Apóstolo César, na busca do YouTube, todo mundo sabe acessar? Tem alguém que tem alguma dúvida? Aqui eu acho que não, que tem algumas pessoas, algumas senhoras, senhores, que têm dificuldade mesmo com tecnologia, a gente tem que cuidar desses, né? Então, AP César Augusto Oficial. 15h, uma palavra para todo o Brasil, vai para fora também, para todo membro da fonte da vida, escutar uma palavra de fé, de bênção, de direção para nós também. Em momento de crise, nós precisamos ter, que nós vamos ver aqui na palavra, como vencer situações, humanamente falando, extremamente adversas, não só para uma situação dessa, por todas as outras situações da vida, para os momentos difíceis, sofremos, o sofrimento é de Deus? Também é, irmãos. Jesus sofreu na cruz. Se o nosso Jesus sofreu na cruz, por nós, também nós não sofreremos, mas também seremos glorificados. Existe o pós. Sempre existe o pós. Fala comigo assim, sempre existe o pós. Amém? Aleluia. Então vamos orar pela palavra. Senhor Deus, te damos graças por esse momento, palavra do Senhor, para falar conosco, alimentar nossa fé, nos transformar pela palavra e pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em valentes guerreiros, que não temem as adversidades, não só para os dias de hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Senhor, não só para resistir nos dias difíceis, mas também para conquistar, para avançar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Asa era um rei de Judá, descendente de Davi. Asa reinava em Judá, a capital era Jerusalém. Versículo 8, Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, 280.000 soldados de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes, homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a um lugar chamado Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor. Quando Asa saiu para guerrear, e ele estava defendendo o seu povo, ele estava defendendo o seu país, porque aquela nação, esse exército comandado por Zerá, o etíope, veio uma guerra entre nações, vieram para saquear. O inimigo sempre vem para saquear, destruir, e nos coloca em situações que difícil de acreditar que vai haver um depois. Difícil de acreditar. O inimigo muito maior, mais preparados. A Bíblia faz questão de colocar que ele tinha carros de guerra, aquelas bigas, que faziam uma grande diferença nas batalhas também. O que fez Asa diante de um exército muito maior do que o dele? Diz a Bíblia que ele clamou ao Senhor. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus.
Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. A nossa guerra, a nossa luta não é contra as pessoas. Essas histórias, dessas batalhas, dessas lutas, no Velho Testamento, são ilustrações para nós hoje, das batalhas que enfrentamos. Nós temos que ir para a batalha. Amém, irmãos? Nós temos que ir para a guerra. Ainda que um inimigo possa parecer maior do que nós. Ainda que a dificuldade possa parecer muito superior à nossa. Qual é a guerra que você está travando hoje? Qual é o seu inimigo hoje? Qual é? Tem nome, né? Qual é o susto, vamos dizer assim, a preocupação, o temor? Nós não preocupamos com aquilo que nós sabemos que vamos prevalecer. Nós preocupamos com aquilo que temos dúvida, se vamos ou se não vamos prevalecer. Se vamos ou se não vamos vencer. Se vamos ou se não vamos alcançar. Asa não tinha essa segurança. Por isso ele clama ao Senhor. E diz uma expressão que para mim é muito importante, sempre. Deus, não há um Deus como tu, que capacita o fraco contra o poderoso. Nessa luta, muitas vezes desigual, é Deus que inverte a balança, amém? Deus que inverte os lados. O fraco se torna mais poderoso do que o forte, mais capaz, porque o Senhor entra na batalha. Deus desequilibra qualquer batalha. Deus desequilibra qualquer situação na vida nossa, a nosso favor. E foi o que aconteceu. Apesar desse grande exército, o exército de Asa ser menor, foi uma vitória estrondosa. E depois, na frente, eu gosto desse versículo aqui no capítulo 16, vai comigo um pouquinho no capítulo 16, no versículo 9. Um profeta vem para Asa e fala para ele: pois os olhos de Deus, os olhos do Senhor, estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Amém? Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, não tenham dúvida, irmãos. O mundo está em confusão. O mundo está em confusão. Mas os olhos de Deus passam por toda a terra, em todos os continentes, seja na Oceania, na África, na Ásia, na Europa, em toda a América Central, Norte e Sul. Todo lugar, os olhos de Deus contemplam toda a terra, para se mostrar o quê? Para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Todos aqueles que têm um coração totalmente dedicado ao Senhor, os olhos de Deus estão sobre eles, de maneira especial, de maneira cuidadosa, cuidadora, protetora, provedora, os olhos de Deus. E eu não tenho dúvida que os olhos de Deus estão sobre a sua vida, amém? E os olhos de Deus estão sobre a sua casa, sobre o seu lar, olhos de Deus, aleluia, porque Deus é um Deus de aliança, é um Deus do sangue de Jesus na cruz. O grande significado desse sangue de Jesus na cruz, um dos grandes significados,
Falamos disso semana passada. Essa aliança, é a aliança que Deus fez conosco na cruz. É uma marca infalível. Quem pode quebrar essa aliança? Quem pode? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Amém? Quer ver? Abre comigo lá em Romanos capítulo 8, lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento. Eu vou ler porque tem muito a ver com esse momento. E com todos os outros momentos que nós passamos. Todos os outros momentos. Romanos 8. Diz o texto aqui, versículo 35. Todo Romanos 8 é maravilhoso esses textos aqui. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Repete comigo, quem me separará do amor de Cristo? Nada, irmãos, nada. Ele vai citando algumas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Verso 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Aleluia, vai vencer. Existe um pós. Existe um pós. Amém? Versículo 38 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação, qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Há uma aliança que o Senhor fez conosco. Agora, abre comigo agora em 2 Crônicas, novamente, volta lá no Velho Testamento, no livro que nós estávamos, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, outra situação de guerra. Eu vou citar 3 situações de guerras desproporcionais. Situação desigual, totalmente difícil, desigual. 2 Crônicas 20, verso 1. Depois disso, os moabitas, anos depois, aqui o rei é Josafá, também um descendente de Davi, de Asa, aí anos passaram, agora é Josafá, talvez 100 a 150 anos depois. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos medianitas, entraram em guerra contra Josafá, que era um rei de Judá. Então informaram a Josafá, que foi um homem bom, um homem de Deus. Um exército enorme vem contra ti, de Edom, do lado do Mar Morto. Já estão em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi, que é um deserto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Esse alarmado aí quer dizer medo, pavor. Claro, de repente você acorda um dia lá quaisquer, está lá tomando seu café da manhã, chega um cara cansado, esbaforado lá, para trazer uma notícia. Josafá de Deus, rei Josafá, e ajoelha lá, era o costume da época, trazer a notícia. Um grande exército vem contra ti, já estão lá aproximando. E eram aqueles inimigos
terríveis, dos pior possível, cheio de ira, igual o diabo mesmo, cheio de ira contra os filhos de Deus, cheio de ira contra os escolhidos do Senhor. A Bíblia fala, Josafá teve medo. Se você sente medo esses dias, pode falar assim, Senhor, eu estou com medo mesmo, né? Se você sente assim, né? Não é desumano, e não é falta de fé, é sentimento humano, como qualquer outro sentimento. Não vamos agir pelo medo, vamos agir pela fé, amém, irmãos? Não é o sentimento que pode comandar o seu coração, não é o sentimento que pode comandar a sua mente, seus pensamentos. Ficar preocupado, ansioso, são coisas emocionais de qualquer ser humano, mas não pode comandar suas decisões. Pela fé, o justo viverá pela fé, e ele toma atitudes movido pela fé. Ficou apavorado, veio a notícia, o que eu vou fazer? Não, eu vou proclamar um jejum. Alarmado, Josafá decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de toda a cidade de Judá, para buscar ajuda ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos, ainda que talvez não reunidos fisicamente, mas nós estamos num só propósito, de buscar o Senhor, jejuar. Quero que você, se você não começou, também comece nesse propósito. Nós estaremos em jejum todos os dias dessa crise, todos os dias. Não vamos jejuar totalmente de comida, porque não podemos baixar a resistência física, mas eu estou jejuando de doce e de refrigerante. Não preciso disso para viver, para ter saúde, pelo contrário, né? Mas eu vou lembrar que eu estou orando. Vai me lembrar. Lá em casa tem um docinho de goiaba, assim, que é uma delícia. Vai ficar para depois, né? Vai ficar para depois. E vai ficar lá, trancando, formiga lá, né, Douglas? Mas eu vou, para me manter meu espírito de oração. O jejum me faz manter no espírito de oração. Vamos fazer como Daniel fez, orar 3 vezes por dia. Tem que seja 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. Dobrar o joelho, mas vou orar pelas causas. Vou orar 10 minutos. Vamos orar sábado nós vamos orar 24 horas do dia aqui na igreja. Qualquer hora que você quiser vir orar, pode vir para a igreja, 24 horas. Plantão de oração, para buscar o Senhor, isso é fé. Não sei o que fazer, então eu vou orar, vou buscar a Deus. Nós estamos movidos desse propósito, irmãos. Eu não tenho dúvida que algo existe, como eu falei, o pós, existe um pós, porque toda vez que acontece que nós somos chamados, uma situação nos leva a orar intensamente. Deus Ele faz o milagre que esperamos, mas depois faz muito mais, porque existe esse pós. Jesus suportou a aflição da cruz. Foi difícil passar aquela sexta-feira, ou o dia anterior, a prisão, a sexta, morreu, mas existiu uma ressurreição, e ele foi sentar num trono de glória, acima de todo nome. Os que passam, existe um pós. Aqui o inimigo veio, o povo foi orar, ajuntou para buscar Deus. Depois eu vou pregar com mais detalhes nesse texto, gosto muito desse texto.
esse capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, todo ele. E veio uma palavra de Deus para aquele povo. Capítulo 20, aqui no versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, um profeta, chamado Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados. Amém, queridos? Não fiquem desanimados. Essa é a palavra do Senhor. Não tenham medo. Por quê? Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército, esse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha o verso 17. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem sua posição, permaneçam firmes. Tomem suas posições e permaneçam firmes. Qual é a nossa posição hoje? É a posição de orar. É a posição de aliança. É a posição de estarmos juntos. Talvez não estaremos reunidos num culto. Se vier um decreto que proíbe, nós temos que obedecer. Mas nós vamos estar juntos, acompanhando a Fonte da Vida pela rede social, pelo YouTube, ou pelo Instagram, pelas redes que nós temos, juntos em oração, acompanhando, nos falando por telefone, orando. Queremos estar visitando a igreja, fazemos questão de visitar um dia a sua casa, as portas da sua casa. Vamos começar isso a partir de segunda-feira, abençoar as casas, cada casa da Fonte da Vida. O pastor Chile vai ligar para todo mundo, vai marcar horário, nós vamos visitando. Queremos fazer isso em toda a Fonte da Vida. O Senhor pelejará por nós. Olha só, verso 17, estamos lendo ele. Vocês não precisam lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes. E o que, irmãos? E vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, ó igreja, ó fonte da vida, não tenham medo, nem desanimam, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém? Aleluia! Essa é a palavra de Deus. O Senhor lutará por nós. A batalha é do Senhor. Tem uma canção que nós cantamos, A Batalha é do Senhor, que ela foi escrita em cima dessa passagem. Tem uma linda, que eu gosto mais dessa canção, uma canção de fé, de guerra. Cantar e declarar a vitória. A batalha é do Senhor. E a última história é aquilo que eu preguei esta semana agora. Abre comigo capítulo 32. Eu preguei tanto no culto da manhã como à noite. Você que veio, você escutou, mas eu quero reforçar um versículo que Deus falou comigo. E eu estou crendo nessa palavra. Eu estou crendo nessa palavra. Capítulo 32, uma ameaça de Senaqueribe, contra também Judá, que era o povo de Deus. O rei aqui é Ezequias, também foi anos depois de Josafá. Passaram-se 4, 5 reis. Acho que Ezequias devia ser tetraneto aqui de Josafá. Numa outra situação de crise. Crises são cíclicas, amém, irmãos? São cíclicas. Estamos vendo aqui, passando um momento num rei, depois no outro, depois no outro. Quem prevaleceu? Foi os que tomaram a posição certa. Aflito, envolvido, o rei Ezequias, rodeado de um adversário
agora mais perigoso que todos os outros, muito mais, a mesma coisa, vem a ameaça, né? Diz aqui o texto, no capítulo 32, versículo 1, depois de tudo isso que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os seus comandantes, aí ele foi se preparando para a batalha. E no verso 7, eu gosto dessa expressão também. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Não tenha medo, para hoje e para todos os dias da sua vida. Não desanima, porque o diabo, desanimar é tirar força. O sentido da palavra de desanimar é sugar a sua força, tirar a força de uma pessoa. A palavra ânimo, ela tem o mesmo sentido de alma, inclusive no grego é a mesma palavra. É tirar a alma da pessoa, tirar o espírito de vida da pessoa, o espírito de vida, de motivação, de ir, de ação, que move a pessoa numa ação, né? Motivação, que tira a motivação, tira a capacidade dela, da pessoa se mover em atitude, em ação. Desanimar é tirar a vida da pessoa, tirar a alma da pessoa. Não permita o inimigo tirar a sua motivação, sua alma, né? Não é sua alma no sentido de você morrer, mas tirar a sua motivação. Não desanime, não assusteis, né? Sede fortes, corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do susto, vamos dizer assim, de olhar para uma situação difícil. Pois conosco está um poder maior do que aquele que está com ele. Amém? Pois conosco está um poder maior, o nome de Jesus. Que poder é esse, que é maior que qualquer enfermidade? Que poder é esse que é maior que qualquer governo? É o poder do nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? E a frase que eu gosto muito, ela está no livro de 2 Reis, que é a mesma história. Abre comigo, volta na 2 Reis, é a mesma história, mas é o profeta Isaías, traz no capítulo 22, capítulo 21, né? 19, perdão, 19? 19 e 32, de segundo Reis, mesmo texto da história, segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 32, portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, ele não invadirá esta cidade, fala comigo, essa doença não invadirá a minha casa. Amém, irmãos? Fala comigo também. Essa doença não invadirá a minha igreja. Nome de Jesus. Essa é a palavra. Não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Você pode tirar servo Davi e pode colocar Jesus, porque foi Jesus que fez essa aliança conosco. A igreja, nós somos a igreja. Nós somos o Israel de Deus hoje. Nós somos a Jerusalém de Jesus hoje. As portas do inferno, tudo que vem do inferno,
As enfermidades, não falo toda enfermidade, né? Mas essas enfermidades do mal mesmo. Tem umas que são consequências das nossas irresponsabilidades. Tem enfermidade que a pessoa não cuida da saúde e adoece mesmo. Mas tem umas que são um ataque do maligno mesmo. Vem das portas do inferno. Não prevalecerá contra a igreja. Porque Jesus tem uma aliança de sangue. Diz Apocalipse, que é o texto que está nas nossas pulseiras, diz que e os venceram pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue significa a aliança de Deus conosco. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos declarar essa palavra. Declarar essa palavra. Aleluia. Declarar essa palavra. O inimigo não invadirá a minha casa. O inimigo não disparará uma flecha contra a minha casa, porque o Senhor a defenderá. Não invadirá a minha igreja, nossa igreja, porque o Senhor a defenderá. Glória a Deus. Levanta as suas mãos, meu irmão. A palavra de Deus nos seus lábios, ela é uma profecia que vai se cumprir. Oh Jesus, aleluia, Pai. Senhor, e o Senhor a defenderá. E o Senhor nos defenderá, Pai. Pai, o inimigo não prevalecerá, não invadirá praga nenhuma. Deus, é a tua palavra, é a tua palavra, Senhor. Oh Jesus, estamos profetizando, declarando que o Senhor nos defenderá, não só nesses dias, mas por todos os dias da nossa vida, não só nesses dias, em todos os momentos. Deus, o Senhor defenderá a nossa causa. Pai, o Senhor está conosco, Senhor. Presença de Deus, aliança de sangue que Tu fizestes conosco, Pai. Aliança de vitória que o Senhor fez conosco. Poderoso Deus, maravilhoso Senhor. Aliança de sangue, Pai, que o Senhor tem conosco, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, poder de Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Poderoso Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca Da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Decidido estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir. Oh Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho, Senhor. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho
em mim. Senhor Deus, A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. oh, aleluia, Pai, Tu és o nosso Deus. Levanta as suas mãos, eu quero te abençoar, querido. Glória a Deus, aleluia, Pai. Senhor Deus, quero abençoar cada um dos Teus filhos. Obrigado pela Tua palavra, que nos ampara em todos os momentos. Obrigado pelo livramento que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para cada família, para cada lar, Pai. Obrigado, Senhor, e o Senhor está conosco nessas batalhas que estamos travando. Senhor, seja quais forem, diante de qualquer situação, a palavra da vitória, da graça, do amor do Senhor, da provisão, do sustento, da paz, da alegria, está sobre cada um neste lugar, Pai, em toda a fonte da vida. Abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor.